Nelson Pereira dos Santos é uma das grandes referências do cinema brasileiro e precursor do chamado cinema novo, nomeadamente com o filme Rio, 40 Graus, de 1955. E foi por isso mesmo que Deise Ramos, a nossa convidada de hoje, decidiu dedicar-lhe um livro com o clarificador título de Nelson Pereira dos Santos et l'invention d'un cinéma national. Nelson Pereira dos Santos, falecido em 2018, aos 90 anos de idade, é conhecido em França como realizador de Sécheresse, Vidas Secas, no título original, galardoado com o prémio no Festival de Cannes de 1964. Já a Daisy, depois de viver em diferentes cidades do mundo, estudou em Paris durante uns anos, onde se tornou mestre em Teoria, Estética e Memória do Cinema na Universidade de Paris 8. E hoje vai falar connosco desde o Cairo. Olá, Daisy. Olá, oi. Muito obrigada. Salam aleikum. É a primeira vez que falamos para o Egito, Daisy. Você é uma pessoa internacional. Eu quero agradecer imensamente o convite, estou muito feliz de estar falando prazer. com Nelson. Eu amo falar Nelson. Eu amo falar do e vamos falar da Daisy também. Daisy, principalmente vamos começar. Sim. Vamos começar então pelo título deste livro, que é já bastante revelador, não é? O Nelson Pereira dos Santos foi mesmo o inventor do cinema nacional brasileiro? Sim, na minha pesquisa e na minha opinião, com certeza. Quando o Nelson, que viveu em Paris, né, também nós temos algumas coisas em comum. Ele também estuda direito, eu já passei também pelo direito, e também eu já venho do teatro, e foi uma honra para mim descobrir esse grande cineasta, que eu levei um susto quando eu cheguei na França, quando comecei a estudar cinema, desculpa, eu descobri que não tinha nada como esse livro sobre o Nelson. E eu comecei a fazer as minhas pesquisas e descobri um documento que também não tinha sido muito estudado, não no Brasil também, nem na França, nem uma tese, nem um artigo, que é um documento que ele escreveu em 1952. O problema do conteúdo no cinema brasileiro, não é? O problema do conteúdo, exatamente, que eu chamo de certidão de nascimento. Do cinema nacional brasileiro. E ele, né, eu tenho até aqui, uma das coisas que ele diz neste documento, foi aí que as minhas pesquisas tomaram assim um rumo importantíssimo, quando eu descobri esse documento, que me foi cedido pela Fundação Alex Vianin, no Brasil, gentilmente de me ceder esse documento. Inclusive, esse documento também não é muito citado no Brasil. E eu sou também professora de memória, então, e memória é uma coisinha meio complicada no nosso país. Bom, o Nelson, uma das coisas que ele dizia nesse documento, que está escrito nesse documento, devemos buscar expressar a vida profunda das pessoas, suas lutas, seus anseios, seu sucesso, sua imensa sede de verdade. Nossos filmes devem ajudar a aumentar a confiança dos homens na luta por uma vida melhor. Devemos buscar expressar com toda simplicidade a vida profunda do povo, suas lutas e seus desejos. Então, quando ele sai de Paris, ele tinha 20 anos na época, quando ele volta para o Brasil, ele já sabia que ele queria fazer cinema. E aí logo vem o Rio, bem depois, em 1954, ele escreve Rio 40 Graus. Eu estou tentando
sintetizar, né, toda a Tá, história. estamos a compreender, sim. Seria o primeiro filme, eu até escrevi aqui para ficar bem bonitinho, seria o primeiro filme brasileiro verdadeiramente engajado, popular e revolucionário. Pela primeira vez no cinema brasileiro, veríamos o desprezo pela retórica, o retrato sem retoques da realidade cruel brasileira. E o Glauber... Mas Deise, este documento que está a falar, o problema do conteúdo no cinema brasileiro, foi apresentado no primeiro Congresso Paulista de Cinema Brasileiro, em 52, deixa-me perguntar-lhe duas coisas. De um ponto de vista, é uma abordagem algo bastante ideológica do cinema, até porque o Nelson, não sei se durante muito tempo, mas ele foi militante do Partido Comunista Brasileiro, é verdade, não é? É verdade. E ao mesmo e daí esta luta contra as desigualdades, não é? Que Assim, é algo você vê ideológico de em esquerda. 40 graus. Pela primeira Claro, vez, ele vai mostrar uma realidade sem retórica, a vida exatamente. real da realidade das pessoas. E, Mas ao mesmo tempo, essa definição é também a definição de cinema novo brasileiro, não é? justamente, que começou com ele, né? Mas primeiro veio o Nelson, depois, com todo respeito, veio o Glauber e o cinema novo, porque muitas pessoas ainda pensam que tudo começou com o Glauber Rocha. Glauber, é isso. Mas não. Primeiro começou com o Nelson Pereira dos Santos. E eu sou muito grata a ele e quero também deixar registrado que o livro participou do festival no ano passado, do Festival Internacional de Literatura do Cinema, aí na França, em Pessac. E eu fiquei feliz do livro eles terem tido interesse pelo livro, né? E eu me senti três vezes honrada. Primeiro, por estudar na Paris 8, onde eu fiquei quase 7 anos, de ter também um diretor de tese depois maravilhoso, que é o professor Mathias Lavand, professor e doutor. Depois da Armatan ter me publicado, né? Ter publicado o livro, o trabalho, isso foi fantástico. E o livro ter participado desse festival tão importante na França. E aí, daí tem acontecido coisas maravilhosas. O livro acaba de ser traduzido em português. Boa notícia. E agora eu vou começar, talvez seja publicado pela Companhia das Letras. Vamos ver. Ok, fantástico. Mas vamos voltar aqui a esta história do cinema brasileiro, que é fascinante. Eu vou ser honesto, eu nunca tinha ouvido falar do Nelson antes de ler o livro. Lá está, eu pertenço a essa, mas do Glauber, do Glauber já tinha ouvido falar e conhecia, lá está. Nomeadamente aqui em França, não é? De onde é que vem esta ideia de que o Glauber foi quase a gênese do cinema brasileiro e por que razão o Nelson é quase um ilustre desconhecido aqui em França? Era, antes do livro. Exatamente. O Nelson, o Glauber tinha aquele jeito dele, né? Estou aqui. Provocador, não é? Provocador. O Nelson era aquela coisa suave, sensível, inteligente. E o Glauber também era inteligente, não é isso? São formas diferentes de ser. Você vê como o Nelson era uma pessoa inteligentíssima, sem nunca, quando eu comecei a pensar nesse significado da palavra nação, porque antes de chegar neste título, não foi fácil, né, encontrar esse título. Eu pensei nessa palavra nação, então eu fui estudar vários filósofos e historiadores, e eu cheguei num filósofo, desculpa, também historiador, né? O Ernesto Renan, que eu me interessei bastante, né? E me interessei sobretudo numa conferência que ele fez na Sorbonne em 1882, e justamente ele fala o que é nação. E é muito lindo esse discurso dele, e eu falei, meu Deus, o Nelson, não, eu tenho quase certeza que ele nunca leu o Renan. E ele fala desse plebiscito
de todos os dias. E o Nelson já fazia isso e já falava isso, porque ele defendia a literatura, os nossos costumes, as nossas tradições, que isso deveria ser mostrado e valorizado. E ele consegue isso com Vidas Secas. Uhum. Ele consegue plenamente. Vidas Secas é um clássico brasileiro que o mundo tem que Que é assistir. célebre aqui em França. Sim, sim. La Sécheresse. E você, E o cinema? E o só cinema atual? Continua, continua. só acompanhe. Você sabe que o André Bazin, que é um grande teórico, né, do cinema, você sabe que ele assistiu Rio 40 Graus numa ida dele de conferências na América Latina, e ele gostou muito e disse que era um filme que a Europa iria gostar muito. Eu fiquei emocionada, ele inclusive publicou isso no Cahiers do Cinema. E eu coloquei isso no livro também. Então foram Colocou, essas sim, coisas senhor. que eu fui descobrindo que ninguém falava. E eu falei, meu Deus, mas por que não falaram isso? Tem que falar. E sobre o cinema atual brasileiro, Daisy, mantém-se esta visão ideológica do cinema de lutar. O Brasil é um país muito desigual, não é? Com grande injustiça social. Quando visto aqui da Europa, às vezes até se torna um pouco chocante. O cinema tem ainda esta visão de combater a injustiça social, ou de denunciar a injustiça social, Sim, o cinema sim, de hoje. sim. Continua. E isso tudo aconteceu com a vinda do Nelson. Isso tudo começa com o Rio 40 Graus. Uhum. E eu até escrevi no meu livro uma coisa que eu gostaria, aproveitando, eu olho para as crianças de Rio 40 Graus e de Vidas Secas e vejo a ternura e a bondade nos olhos dela. Elas não são pequenos bandidos, elas não estão presas a um destino de violência e de morte. Na verdade, elas são exploradas por alguns adultos. Elas vivenciam preconceito e indiferença das pessoas que moram na cidade, mas elas não entendem a razão disso tudo. Elas devem imaginar que a vida delas é assim mesmo. E por aí vai. E então, na sua opinião, os grandes filmes do Nelson são Vidas Secas e O Rio 40 Graus, ou existem outros? Eu sou uma apaixonada por ele, mas eu me foquei principalmente em Rio 40 Graus, que foi o começo, e Vidas Secas, que eu sou assim. Ai, nossa, eu gostaria que todos os brasileiros, o mundo, assistissem. Assistissem. Ele tem outros filmes, com certeza, por exemplo, Jubiaba, enfim, Uhum. mas Vidas Secas é qualquer coisa de fazer você chorar. Mesmo sem você nunca ter estado, ele fez esse filme em 1963. Naquela época, e até hoje, mesmo se você nunca esteve no Nordeste, quando você olha o filme, ele é tão tocante, que você se sente lá no Nordeste, né? Principalmente daquela época. E quando você vê a cachorrinha baleia, aquela vida que ele conseguiu, ela se transforma num personagem, né? E você acompanha. Nossa, é impressionante. Esse homem é um gênio e eu sou agradecidíssima a ele. E ele, de certeza, lá em cima está muito agradecido à Daisy. Daisy, vamos falar um bocadinho. O que é que a Daisy optou por estudar cinema em Paris? O que é que Paris tem para os estudos de cinema que outras cidades no mundo não têm? Pergunta: a França, no modo geral, é um dos poucos países que valoriza imensamente o cinema, né? Nós temos universidades, nós temos a Cinemateca, então ela tem uma tradição enorme, né? É uma forma de fazer filmes
profunda, elaborada, psicologicamente falando, esteticamente falando. Nós temos, é possível construir coisas com uma técnica impressionante. A França Ok. é chapeau, é impressionante. Bem, terminamos assim com um chapeau à França. Deise, muito obrigado. Eu Muito obrigado por ter falado connosco. vivi Bem, tanto. quem nos ouve e quem nos vê, não se esqueça, Nelson Pereira dos Santos e L'Invention d'un Cinéma National, publicado pela Harmattan, pode ser comprado nas livrarias francesas ou na internet, caso prefira. Se preferir ainda, pode requisitar este livro na biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.